Bom, estamos aqui de volta com o Dr. Celso Batello, que é médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnóstico, e falando sobre vários assuntos. E para esta segunda-feira, a gente escolheu falar sobre envelhecer sem ficar senil. Você que está nos assistindo deve ligar aqui 2379-4733. Doutor Celso, tem uma matériazinha. Posso entrar nessa matéria? Por favor, Beth, por favor. Então, gente, vamos à nossa matéria? Celso, nós temos algumas imagens que falando sobre saúde, da alimentação saudável, que é a base da nossa saúde, é uma alimentação, né, Celso? Uhum. Mas assim como uma lâmpada que estava brilhando, queima no instante, você deve brilhar até o fim. A ciência que mais se desenvolve é a nutrição. Ninguém é refém da hereditariedade, e a doença depende do ambiente que ela se desenvolve. A principal base para uma vida saudável está na alimentação e nos hábitos. A importância desse tema se dá principalmente pelos sintomas da velhice, tais como indisposição, inutilidade, que são os maiores medos da humanidade. É um dos temas mais preocupantes no mundo contemporâneo. Saber utilizar os alimentos como medicação e avaliar a qualidade, como, por exemplo, qual óleo utilizar, a importância dos ovos, que são base da vida, as combinações corretas de alimentos, quais são os horários melhores para o corpo receber alimento e muito mais. É o que nós vamos ver então, Dr. Celso Batello, que é médico, especialista no assunto. Então, voltando aqui para o estúdio, né? Celso, bom, hoje, como eu disse na matéria, a nutrição é uma dos segmentos dentro da ciência que mais progride, né? Apesar que você já disse aqui no programa que quando o médico está na faculdade, eles quase não falam sobre nutrição, né? Não, isso está sendo resgatado porque antigamente existia uma especialidade que era ativa, que é a nutrologia, não é? E na faculdade, poucas faculdades têm o ensino da nutrologia. Então foi um resgate que o médico fez de rever esses conhecimentos todos, que sempre pertenceu à medicina, não é? Então... Hoje uma nutricionista sabe mais do que um médico, normalmente. Normalmente sabe, porque é sobre nutrição, né? Nutrição, sim. Sobre nutrição. O que a nutrologia faz é você pegar o conhecimento médico, né? Que sem dúvida alguma o médico vai ter maior, e acoplar com todo o conhecimento de nutrição, entendeu? Então, eu acho que é um grande salto isso. Para mim, como eu falei, é um resgate de algo que outrora existiu. Nós temos poucos nutrólogos aqui eu no mesmo Brasil, prestei né? o título em 94, 96. E tinha pouquíssimos, né? Então, hoje já tem bastante, viu, Beth? Não é tão pouco assim, não. Existem congressos excelentes, que dão, assim, uma bela ideia da nutrição e ligada à medicina, não é? Mas, Beth, você sabe que, apesar disso tudo e todo esse conhecimento, né, técnico, vamos dizer, né, eu costumo falar assim, que a sabedoria tradicional dos povos, a ciência, mal e parcamente explica a sabedoria tradicional dos povos, né? Aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Eu estava vendo esses dias... Com os meus pais, Isso, né? Com os nossos ancestrais. Estava vendo esses dias no programa lá do Globo Repórter, você chegou a ver? Eu vi. Uma grega lá com 75 anos. Maravilhoso, nossa. Que parecia que tinha 50 anos, né? O senhor também de 95. Entendeu? E a outra senhora de 104. 104 anos. Trabalhando lá ainda. Agora, me fala uma coisa. Eles estudam ciência lá? Não estudam, né? Para comer?
Vão colher a verdura. Vão colher a verdura. Ervas, né? Você vê que eles têm lá... Desculpa que eu estou meio resfriado, viu, Beth? Eles têm lá, você vê que eles criam porco. Tá lá. Criam galinha. Aquilo que eu venho falando há muito tempo. Quando o pessoal fala da dieta do Mediterrâneo e que exclui as carnes, né? Lembra que eu fui lá, eu visitei. Eu convivi com o pessoal, fui em congresso e convivi com o pessoal todo lá, né? Eles comem de tudo um pouco. Não é? Então, não tem ciência para isso. Eu acho que você vê o que eles fazem lá naquela ilha de Ícaro, né? Icárias, alguma coisa, Icária, alguma coisa assim. A gente outrora fez aqui no país também. Então eu vejo sua chamada ali que você falou, né? Eu quero envelhecer sem deixar de comer como é que é? Podendo comer um doce, um chocolate, claro, não é? A gente não pode levar ao pé da letra o que os pseudocientistas falam também, não é? Até porque aquilo que a gente sempre fala... Porque também a gente tira o prazer de comer, né, Celso? E o prazer de comer. Haja visto o que fizeram com o ovo, né, Beth? Eu adoro o ovo. Então, que sempre foi o alimento de valor biológico. Entendeu? Então, a partir do ovo, você depreendia, não é? Todos os outros fatores de alimentos biológicos. E, de repente, o pessoal acabou com o ovo, com a manteiga, com a carne de porco, não é? Que tudo faz mal, nada faz bem, essas coisas, né? Então, o que a gente precisa fazer é resgatar, né? E a gente já falou isso, talvez não seja tema, talvez não dê tempo de falar isso, mas a gente já falou sobre os 5 pilares aqui no seu programa. Já. Né? De como envelhecer bem. Então, eu recomendo que quem vai ver essa entrevista hoje, entre no teu site lá e veja isso. Né? Os 5 pilares para envelhecer bem e verificar que as coisas são simples, não são complicadas, não é? Você também ter bom senso, né, Celso? Ter bom senso. Ter bom senso. E outra coisa, né, Beth? A gente começa a envelhecer desde que nasce. Por isso que eu propus o tema aí, geriatria pediátrica, né? Sim. E se você for ver bem, a rigor, hoje o pessoal faz a medicina intrauterina, não? Faz a medicina intrauterina. Faz cirurgias intrauterinas. Entendeu? Quando, por exemplo, os obstetras dão o ácido fólico, né? Por quê? É para prevenir a formação do lábio leporino, ou a meningomielocele, que é um problema de má formação no tubo neural aqui. Então, a coisa começa ali, já intraútero, a minha percepção. Eu tive essa sacada a primeira vez quando eu fui diretor de saúde de Santo André, que a gente fez lá o ambulatório de geriatria, isso em 94, né? E tinha a doutora Gláucia lá, uma dentista, que ela falou, Celso, a gente podia tentar fazer alguma coisa assim para bebê. E nós queríamos odonto bebê. Ah, é? Né? Então você vê que existia uma ponte, né? Essas crianças tratadas já na odonto pediatria, seguramente, Beth, vão chegar numa idade com mais saúde do que as outras. Pois é, né? Não é? Porque a saúde começa pela boca, pela mastigação. Então, essa ponte existe, e hoje é como eu te falei, né? Eu vou até mais longe, eu vou intraútero. Não é? Então começa aí. Agora, de um modo geral, porque eu sei que é uma coisa prática no programa, não sair muito fora daquilo que a gente aprendeu. Muito embora tudo isso seja sendo deturpado aqui. Não é? Sim. Eu acho que o grande resgate nosso é voltar a ser o que era antes. Então você pode fazer grandes congressos. Antigamente, a gente fala antigamente, mas quanto? 30, 20 anos atrás, não tinha fast foods. Não, Você ia no supermercado, você ia comprar comida. Hoje, a mãe vai ao supermercado, ela enche o carrinho de bolachas, de guloseimas, de refrigerantes. Essas coisas, né? É totalmente diferente, nem existia, né? Você vai para esses pequenos povoados que existem, Itália, Portugal, Grécia, as pessoas vão lá e compram
aquilo do dia. Do dia, não faz estoque, né? Não faz estoque, não é? E não tem tanta coisa assim industrializada como tem agora. Que a gente absorveu isso do americano, né, Celso? Foi coisa do americano. Foi uma programação, é uma questão de mercado consumidor, só isso. Então, porque as pessoas hoje, com mais idade, as pessoas estão vivendo mais. Mas precisa ver essa nova geração se vai conseguir chegar. Porque, claro que a medicina evoluiu, nós temos bons tratamentos, bons medicamentos, mas a alimentação está cada vez mais precária. Não, né? e como vai chegar, né, Beth? Como vai chegar, importante, então? não é só chegar, é como vai chegar lá. Exatamente. Né? E eu acho, assim, sabe, que a maior parte dessas doenças todas são preveníveis, né? Entendeu? Dá para adotar estratégias de tal maneira que você envelheça bem. Não estou doente. Não estou doente. Mais uma vez eu remeto lá para aquele programa lá, os 5 pilares, né? De como envelhecer bem, que nós fizemos aqui no seu programa, que a gente fala da parte física também, né? Do Hatha Yoga, né? O jovem, por exemplo, na China, quando ele é jovem, ele faz o Kung Fu, né? Depois que envelhece, faz o Tai Chi Chuan. Então, essa sabedoria que existe em todos os povos, né? Que a gente tem que resgatar. Isso aí. Celso, eu tenho várias perguntas. Vamos ver se a gente consegue passá-las todas. Então, gente, vamos entrar as perguntas. A primeira pergunta. Carboidrato com proteínas fazem bem, Celso? Faz bem, é necessário. Pai bola, como é que você quer que eu responda? Não, pode dar uma explicaçãozinha rápida? Não é necessário, Beth, porque o carboidrato... Se eu comesse só a proteína ou só o carboidrato? Não convém, Beth. Você pode adotar essa conduta assim de uma maneira temporária, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, no dia a dia, me fala, assim, na tua observação, qual o povo que você conhece que come separado isso? Ninguém. Ninguém. Então, é uma sabedoria. É uma sabedoria tradicional dos povos. Então, a gente comer pão com queijo, pão com uma carne. Sim. Pão com uma proteína qualquer, é melhor porque do você que... recebe a energia pronta do carboidrato, a rápida energia do carboidrato, depois com a da proteína, né? Que vai dar estrutura ao organismo, não é? Então, muito bom. Vamos à segunda. Banha de porco ou óleo de canola? Seguramente banha de porco, viu, Beth? Bom, quando a primeira vez que eu vi você falar isso, eu me arrepiei aqui no programa. Eu tinha um preconceito com a carne de porco, Celso. Hoje, de ouvir você falar, eu aprendi que pode comer sem medo. É de ouvir o Celso falar e de constatação científica. Claro. Se você pega, por exemplo, essa mulher aí, a grega lá, com 75 anos, tá lá, os porquinhos sendo criados lá. Entendeu? Verdade. Então a gente precisa parar, respeitando a filosofia de cada um, e respeitando a religião de cada um, a gente precisa parar com essa hipocrisia que faz mal. Entendeu? Logicamente a pessoa tem direito de não comer carne, eu respeito, seja por religião, seja filosofia, mas falar que carne faz mal, isso é uma grande hipocrisia. Muito bom. Vamos à terceira pergunta. Se o azeite de oliva é o melhor para a saúde, quanto tomar, Celso? Então... Bom, hoje é indiscutível, todo mundo sabe que o azeite faz bem para a saúde. Agora, eu vi nessa reportagem da Globo, que você assistiu também, na sexta-feira, o que eles colocam de azeite é uma delícia, né? E aqui a gente tem medo, porque será que não vai engordar, é muita caloria? Não, engordar pode engordar, lógico, né? Porque é bastante caloria. Mas eles colocam uma boa quantidade. Eles fazem tudo com azeite, né? Depende da estratégia, né, Beth? Que nem lá, na Grécia, eles têm esse tudo à mão. Se você pega na França, que eles são magros, eles cozinham com manteiga. Né? Manteiga, à vontade. Com carne de porco também. Basta ver o cassoulet, não é? Que se come. O óleo de canola, ele é um óleo totalmente químico, Beth. Totalmente químico. Eu recomendo o seguinte, se cozinha com banha de porco moderadamente, que a alternativa, assim, em termos de óleo também,
para atuar conjuntamente é o óleo de amendoim. Mas encontra no mercado? Encontra no mercado, encontra no mercado. Porque o que está lotado é de óleo de soja, Óleo de soja que é complicado. Né? Posso falar o nome aqui? Claro. Pão de açúcar tem. Ah, pronto. Na Coop com certeza tem. Né? Nos mercados, E tem outra coisa, quando não tem, você vai e pede. Chama o gerente e fala, ó, eu queria isso, entendeu? Ele vem e traz para você. Porque são óleos, Beth, que aguentam altas temperaturas. Entendeu? 200, 300 graus, sem que ocorra transformação química. Né? Então, se não tiver nenhuma alergia, óleo de amendoim é bom. O azeite de oliva e a banha de porco, né? Melhor, porque a canola você já até falou aqui, que não existe... Não existe aquela plantinha lá. Não existe a planta. Não existe. É uma combinação química. É a combinação química, é canade oil, né? Aquela florzinha lá é sedutora. É sedutora. Sedutora. E o óleo e o azeite de oliva, a gente vai no mercado, tem vários, né, Celso? Agora, como o melhor é o extra virgem. Prensado, né? a frio. O que é o extra virgem, Beth? É a primeira prensa. Entendeu? Então pega a azeitona, prensa, sai aquele óleo dali. Né? Os óleos subsequentes são decorrentes de extração com alta temperatura. De alguma maneira, já denatura um pouco, né? Mas outro dia eu vi um profissional, né, dizer que se você aquecer o óleo de oliva, ele vai saturar tanto quanto um óleo de soja. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Então. Entendeu? Então, se você quiser dar uma cozinhada com óleo de oliva, é melhor que o de soja, é melhor que tudo, né? E de preferência, evitar lata, né? Porque a lata acaba... A lata oxida, não é? Oxida, né? Oxida e acaba passando aquilo pro alimento, né? A próxima pergunta. A carne é indispensável à natureza humana? É indispensável. Para mim é indispensável. E ainda mais que eu gosto, né, da dietética chinesa. Que eles colocam lá os 5 elementos, não é? Coloca lá o metal, água, madeira, fogo e terra. A carne que agrada o metal, para você ter uma ideia, é a carne de cavalo. Entendeu? Na Europa eles comem. Na França tem carne de cavalo. A carne que agrada o elemento água é carne de porco. Que agrada o elemento madeira é carneiro. Que agrada o elemento fogo são as aves. Que agrada o elemento água, terra, perdão, é a carne vermelha. Então eles jogam com isso. Nessa sequência vem o cereal. O cereal do terra é o centeio. O cereal do metal é o arroz. O cereal da água é a ervilha. O cereal da madeira é o milho. E o trigo. Então, eles têm essa sabedoria, Beth. Então, esquecendo qualquer parte filosófica, eles já sabem disso há muito tempo, né? Muito bom. A Maria fez uma pergunta e o doutor Celso vai estar respondendo nessa sequência de perguntas, que ela disse, na opinião do doutor, qual melhor, a manteiga ou a margarina? E se podemos comer ovos todos os dias? Pode. Pode comer ovo todo dia, né? E é melhor seguramente a manteiga. Manteiga, né? A manteiga, é porque eu falo assim, Beth, a gente tem que comer sol. Ou você come a planta, né? Que fez a fotossíntese, ou come o animal que comeu aquela planta. O organismo... Pode comer os dois também. Ou os dois, né? Ao longo da evolução do ser humano, o nosso organismo está adaptado assim, entendeu? A comer manteiga. A margarina, ela é industrializada, entendeu? Então, ela não muito embora seja registrada como alimento, se você for colocar, o nosso organismo não vai responder adequadamente, né? Até há pouco tempo atrás, agora eles tiraram a tal da gordura trans, né? Que era um inferno, que era um verdadeiro inferno. Agora no rótulo todas, vem que não tem gordura trans. Quanta gente morreu de infarto por causa disso? Quanta gente morreu de infarto por causa disso? Aí eu pergunto, Beth, aonde estavam os cientistas? Onde estavam os cientistas? Por exemplo, esse problema de vesícula biliar, o fato de ter tirado a manteiga, tirado a gordura, o que acontece? Cálculo na vesícula. Né?
Porque a gordura estimula a vesícula biliar a soltar os sais biliares, entendeu? Sem isso não funciona. E aí vai ter cálculo. Antigamente, cálculo de vesícula era assim. E mulher de 40 anos, gorda, fete, 40... por aí. 40 anos e gorda, não é? Hoje não. Você pega meninas aí com 25, 26 anos com cálculo de vesícula. Por quê? Porque falta o colesterol. Né? Principalmente a manteiga, que é o estímulo para a vesícula funcionar bem, né? Poxa. Vamos à próxima. Próxima pergunta. Exercícios físicos são essenciais, Celso? Eles são essenciais, né? Mas há que ter uma sabedoria, né? A sabedoria, você fala pro idoso. Né? É o exemplo que eu dei, que na China lá, por exemplo, o menino faz o quê? Faz Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial. Na medida que ele vai envelhecendo, ele passa a fazer o quê? Kung Fu, quando é novo. Kung Fu, perdão, ao contrário. É que eu estou gripado, então eu estou meio... Então, faz Kung Fu quando é novo, né? Na medida que vai envelhecendo, ele passa a fazer o quê? O Tai Chi Chuan, que não deixa de ser uma arte marcial. Então, há que se tomar cuidado, precisa ter um acompanhamento muito rigoroso com quem faz atividade física, antes de está começando a fazer depois de velho, entendeu? Eu falo assim, que não existe nada, absolutamente nada, melhor do que caminhar. E é de graça, né? E é de graça. É que o italiano fala, quem anda não fica de miolo mole, não é? Não é correr, é caminhar. Então, só tome esse cuidado. Eu acho assim, que tem que fazer um yoga também, que é uma coisa boa, né? Claro. Toma cuidado também com quem vai fazer, quem é seu professor, né? Para ele não acabar não machucando, porque yoga é uma coisa suave, né? Qual o melhor tratamento para os diabéticos, Celso? Beth, isso aí dá um programa. Dá um programa, né? Mas seguramente atividade física. O caminhar, por exemplo, tem trabalho mostrando, para ser bem rápido, a pessoa pré-diabética, né? Que tem diabetes na família, que tem alguns exames, curva glicêmica que já começa a alterar, tudo. Se ele passar a caminhar, ele não desenvolve diabetes. Poxa, não é? Olha que maravilha. Logicamente você tem recurso, por exemplo, assim, de uma forma especializada, a ortomolecular, né? A falta de um cromo, por exemplo, que é um zinco, que é o consumo da insulina, pode piorar, né? Então, a própria fitoterapia chinesa, que é uma coisa fantástica para isso. Mas, singelamente, caminhar. A próxima. A gente está correndo um pouquinho para ver se dá tempo da gente passar todas as perguntas. Refrigerante é igual veneno? E a cerveja? Bom, refrigerante é aquilo que a gente já falou. Tem veneno, um programa sobre isso aqui, é um veneno. Vai, entra no teu site e dá uma olhada lá. A cerveja, Beth, quando ela é feita, fermentada, assim no tempo certo, né? Como é na Europa, como é na Alemanha, que eles fazem, pode ser uma coisa boa, né? Tomada assim antes das refeições, né? Numa temperatura como os alemães tomam, não é aquela temperatura gelada, que o problema da nossa cerveja é que ela é uma porcaria, entendeu? Ela ela é fermentada em grande quantidade. Então eles colocam dentro da cerveja catalisadores, entendeu? Com metal pesado, essa coisa toda. É por isso que aqui se toma cerveja gelada. Que é para você não sentir o paladar. O gosto, porque ela é horrível, não é? Então, uma boa cerveja, de preferência fora da lata, né? Por causa de estar desprendendo alumínio. Então, moderadamente, eu acho que é melhor. Muito bom. A próxima, o vinho aumenta a nossa longevidade? Beth, é aquela coisa, né? Depende do organismo, mas de um modo geral, sim. Né? Porque ele tem alguma substância chamada resveratrol, que protege o cérebro, protege contra câncer de mama, próstata. O problema que a gente fala é que às vezes o pessoal pega pesado comigo, né? E também com razão, são as pessoas que já têm uma tendência a beber, né? Que o professor Mafia falava, ninguém fica cirrótico porque bebe porque é cirrótico, porque ele quer receber o álcool pronto, né? Entendeu? Então, guardando essas ressalvas, cientificamente falando, é bom.
bom, né? A reposição hormonal para o homem e para a mulher é importante? Eu acho que sim, viu, Beth? Quando você pega um profissional que te acompanha, né, e que tem critérios para fazer isso, eu acho que é importante. Levando em consideração o histórico familiar, claro, aquela coisa toda, né? Mas é importante, né? Porque tem mulheres que recusam fazer qualquer tipo de reposição hormonal. Se existe um grande risco de câncer, né, Beth, de mama, principalmente histórico familiar, essas coisas é melhor não, né? Mas tem esse hormônio bioidêntico. Mas o risco é o mesmo, viu? É o mesmo, né? É o mesmo. Ele é bioidêntico. Por que acontece com o hormônio de laboratório? Como eles não podem patentear, por exemplo, uma testosterona, né? Ou um estrógeno, né? Porque existe na natureza, eles colocam um radicalzinho lá qualquer. Entendeu? Então isso dá uma... como é que fala, Luiz? É como se fosse uma invenção deles. O bioidêntico não, o bioidêntico é natural. Mas há que se considerar também os riscos, né? Porque a pessoa que tem uma tendência a câncer, esse tipo de coisa. Mas é melhor do que o outro. Qual, na sua opinião, é o melhor alimento, Celso? Olha, eu acho legal um professor de nutrição muito antigo, né? Uma vez perguntaram para ele isso, né? E ele singelamente falou assim, prato cheio. Entendeu? Prato cheio. Como tá aí? Arroz, feijão, ovo? Arroz, feijão, ovo, um pouquinho de cada. O doutor Geraldo Medeiros, que foi um dos maiores, ele falava assim, de tudo um pouco. Não é? E eu digo mais. Quem, de alguma maneira, pudesse aprofundar na dietética chinesa, da medicina tradicional, para mim, essa é a ideal de todas, se você não levar em consideração aspectos religiosos e filosóficos, né? Nós temos intervalo? E volta, não? Vamos passar mais uma perguntinha? A base da nossa saúde é a água, doutor? Na sua opinião? Porque hoje fala-se tanto uma água alcalina, e a gente não sabe, não se tem essa informação. Eu estou doente, mas você me provoca? Né? Por isso vai no supermercado, você... Eu acho assim... Não vai saber qual água é mais 60% do nosso organismo... É água. É água, lógico, uma boa qualidade de água, né? Agora, isso que eles estão fazendo, com essa questão da água ser alcalina, entendeu? A meu ver, se não for ignorância, é crime. Não é? Porque a maior parte das pessoas, o organismo já está alcalino. Entendeu? Então, se você tomar uma água muito alcalina, você vai alcalinizar ainda mais, vai deixar de ser ácido, né? Então, eu acho assim... Mas é do idoso, o organismo dele já não está ácido? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem condição, através de exames de ordem molecular, saber se o organismo está alcalino ou ácido. E eu posso afirmar, na minha experiência, que eu vejo ali, que a maior parte já está alcalino. Né? A pessoa fala, mas tem relação com o câncer e tal. Mas o câncer é quando fica ácido, é porque já começa a denaturar, né? As proteínas, as coisas caminham para a acidez. É que nem falar, por exemplo, lógico que tem vírus relacionado com câncer, né? Mas se a pessoa está com câncer e vê um vírus lá, o pessoal fala, não, é o vírus. Não é, mas já veio antes. Entendeu? O vírus se instalou depois. Não é regra geral, mas dá para se pensar dessa maneira. Então, a mesma coisa vale para a água alcalina, né? A gente vai fazer um outro programa mais detalhadamente falando sobre a água, porque estamos falando muito nessa água alcalina. Não, por favor. E o pessoal está meio perdido, né? Olha, Beth, eu estou com 35 anos de formado, né? Tenho um nome a zelar, né? Claro. Mas não tenho medo de arriscar, né? Desde sempre. Eu acho o seguinte, toma a tua aguinha lá, gostosa, o pH... que seja de 6,5, 7 alguma coisa, né? Não vai para essas alcalinas de 8, 9, essas coisas todas. A não ser, porque água alcalina é remédio, Beth. Então, em algumas circunstâncias, você vai que nem lá no São Lourenço, Caxambu, tem lá as águas, mas você toma um pouquinho e restabeleceu, para. Não é para ficar tomando direto.
Não é? A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Celso, faltaram só 2 perguntas, vai ficar para a próxima vez. Tá bom, Beth. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, é sempre bom te ouvir, porque nós queremos aprender. A gente tem que aprender com quem estudou, com quem tem experiência de vida, que tem experiência nesta área. Ô, Beth, e a experiência de consultório, tete a tete. Claro. Quer dizer, você estuda, né? Mas você vê no tete a tete, ali no dia a dia, não é? Então, não adianta você chegar um cientista, vir e falar, né? Que faz aquela coisa lá, aquela coisa lá, você coloca tanto refrigerante, não sei o que lá, não sei o que lá. Que aquilo, pra mim, é coisa miraculosa, entendeu? Fogo de artifício, né? Essas coisas. Então, eu acho isso. Eu estou te falando com toda segurança isso, Beth, com toda segurança. Por favor, tomem água normal. Pronto, tá explicado. Celso, muito obrigada mais uma vez. O seu contato, www.batelo.med.br. Quem quiser entrar em contato ali, Beth, tem vários livros, né? E vários livros. Porque eu estou disponibilizando gratuitamente. Tem muita coisa que fala sobre isso, né? Na internet, www.batelo.med.br, você encontra vários livros, inclusive como entrar em contato com o Dr. Celso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, viu, Beth? Tá. Obrigada, viu, Celso? Até uma próxima.